Hoje nós falaremos sobre as fases do trabalho de parto, né? Que, para quem não sabe, o trabalho de parto é composto por 4 fases, ou às vezes 5, né? Se a gente for contar com os pródromos. Então, esse assunto é muito importante e a gente trata dele na educação perinatal. Quando a gente trabalha com a gestante, né? A gestante que tem uma doula, a gente trabalha sobre as fases do trabalho de parto. E a Andressa entrou aqui, né, Andressa? E ela tá gestante, ontem a gente conversou sobre as fases do trabalho de parto, até fresquinho aqui na minha cabeça. A minha internet, ela não tava querendo funcionar. Meu Wi-Fi aqui tá com algum problema, mas eu vou tentar passar aqui as informações antes que caia a live, porque meu Wi-Fi não tá muito legal. Então, a gente tem a fase ativa, a gente começa com os pródromos, mas não são todas as mulheres que têm essa fase dos pródromos, que é como se fosse uma anunciação do trabalho de parto, assim, são sinais que o corpo vai dando, mas algumas mulheres não têm, também não tem problema nenhum. Aí depois é a fase latente, que é uma fase mais demorada do trabalho de parto, mas que também é muito importante, porque cada fase tem o seu papel primordial ali no trabalho de parto. Aí depois vem a fase ativa, aí depois vem o expulsivo, e a deictação da placenta. Então, a gente vê aí essas 5 fases, né? Que cada mulher, na verdade, vai viver de um jeito. Não é uma receita de bolo. Mas, de um modo geral, as mulheres passarão por todas essas fases, seja em 4 dias, seja em 5 dias, ou seja em 1 hora, né? Cada mulher vai lidar com um jeito. E aí, é interessante pensar, entender isso, né? Para poder viver o trabalho de parto, que tem todo um processo a ser feito, né? Igual, no primeiro parto, quando é uma mulher que está tendo sua primeira gestação, primeiro acontece o amolecimento do colo do útero, ele fica molinho, depois o apagamento, depois vem as contrações e depois vem a dilatação. Então, a gente vê que todas essas fases do trabalho de parto são importantes. Como ali, nos pródromos vai estar acontecendo cada contração é única, nenhuma contração se perde, né? Então, ali na fase dos pródromos, que vem aquelas contrações, que às vezes elas são dolorosas, e a mulher já acha, nossa, tô entrando em trabalho de parto. É assim, costuma ser um alarme falso. Aí, se a gestante não tá muito preparada, ela vai pro hospital. Aí faz exame de toque, faz não sei o que, mas no fim não precisaria fazer tudo isso. A Dulce tá ali com meu esposo. Não precisaria de todo esse alarde, porque se ela entende que ela apenas está tendo os pródromos, que é totalmente normal ter ali os primeiros sinais, que é às vezes ter uma diarreia, às vezes ter uma dor na lombar, às vezes ter cólicas na hora das contrações, é normal. Então, a gestante que entende isso, ela fica tranquila. Por isso que é tão importante ter o atendimento especializado para o parto. Porque nem tudo a gente sabe, e a gente tem medo, né? E a gente não sabe que aquilo que o nosso corpo está passando é normal. A gente acha que não, que é tudo anormal pelas histórias que as pessoas inventam por aí, a gente acha que é tudo anormal. Mas não, é tudo normal, né? Então, começa com esses pródromos que vão ter que vão ter esse papel importante aí. Já no segundo parto da mulher, não vai acontecer esse amolecimento, já vai direto para o apagamento. Por isso costuma ser mais rápido. Então, vamos lá para a fase latente. Vamos começar pelos pródromos, né? Que muitas mulheres viveram os pródromos. Que o trabalho de parto não é trabalho de parto ainda, tá? Então, mesmo que você esteja, às vezes, com contração, vem uma contração, aí depois de meia hora vem outra contração, aí depois de 40 minutos vem outra contração, aí para, aí só volta à noite. E é interessante que nos pródromos as contrações costumam começar principalmente no período da noite. Assim, a gestante deita para dormir e começa aquelas contrações de pródromos, e aí ela acha que o trabalho de parto vai engrenar, mas aí não engrena. E por que acontece à noite? Porque normalmente à noite a mulher tá mais relaxada, tá mais tranquila, e isso libera, né, a ocitocina, que faz com que tenha as contrações. Então, por isso que é importante que a gestante esteja sempre muito tranquila e muito calma, para poder viver o seu trabalho de parto, tá? E aí tem esses pródromos, pode dar uma diarreia, pode dar uma certa sensação, uma angústia, que a gestante pensa, nossa, chegou a minha hora.
Como Jesus no Horto das Oliveiras, que ele pensava, que ele teve aquela angústia, né? Porque ele sabia que a hora dele tinha chegado, a hora do sacrifício. E aí muitas vezes a gestante também fica assim com essa angústia, pensando que ela tá se sentindo angustiada e com medo, mas isso é normal. É normal. O que ela tem que fazer? Ela tem que se abandonar em Deus e confiar que Ele está cuidando do seu parto, da forma que Ele fez para seu nascimento. Se a gente confia em Deus e aceita a sua providência na nossa vida, a gente consegue aceitar ali a nossa história. Aceitar que talvez o nosso parto não seja igual de fulano, de ciclano, que o nosso parto vai ser único, vai ser aquilo que a gente precisa viver. O nosso parto vai ser único. E isso faz muita diferença para você viver a sua história, entendendo que é o que você precisa passar. Você não vai passar nada que não seja necessário. O Senhor vai permitir que aconteça na sua história aquilo que é necessário. E aí a gente tem esses pródromos, que são assim. Aí depois vai chegando na fase latente. Aí também muitas gestantes desinformadas acabam indo para o hospital nessa fase, sendo que não tem nem 2 centímetros de dilatação ainda. Então é muito cedo, é muito errado internar nessa fase. É muito errado internar no começo das contrações, porque a fase latente, ela pode demorar. O que é para ser feito na fase latente? Ela assim, a gestante, ela vem a contração, ela sente e depois passa como se nada tivesse acontecido. Fase latente é vida que segue. Essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. A gestante tem que ir para o hospital na fase ativa de trabalho de parto. Um bom médico vai orientar você, se não tiver nenhum sinal de alarme, a ir para o hospital na fase ativa, com contrações regulares, pelo menos a cada 3 minutos, durando 1 minuto cada uma. Então, se não tem isso, não tem motivo para ir no hospital, não tem motivo para preocupação. Se você está escutando, sentindo o bebê mexer, se você está bem, se você está se alimentando, não precisa ficar fazendo exercício que nem doido, igual muita gente faz, né? Não precisa. Essa é a fase de seguir a vida normal. Comer normalmente. Tá dando para me ouvir aí? Comer normalmente, beber água, dormir, buscar dormir o máximo que puder, porque depois vai vir a fase mais cansativa. Então, essa fase do descanso, precisa descansar, eu vou repetir isso, precisa descansar, não precisa ficar querendo induzir o parto, querendo ficar andando pelo mundo, querendo ficar se cansando, querendo fazer um monte de agachamento, querendo fazer um monte de não sei o que, de acrobacia, não sei das quantas. Não precisa de nada disso. Precisa de descanso nessa fase latente. Precisa assistir um filminho, comer um chocolate, ficar com uma bolsinha de água quente que vende na farmácia na hora das contrações. Você pode tomar um banho, sempre mais para frio, se você quiser. Nunca tomar banho quente nessa fase, porque isso pode prejudicar o trabalho de parto, um banho muito quente. Tentar ficar calma, ficar tranquila ali esperando. Não falar para as pessoas que você tá entrando em trabalho de parto. Se as pessoas perguntarem, e aí, como você tá, Lara? Tá chegando? Você fala, ai, tá tudo ótimo, eu tô com pródromos. Você já sabe o que você tá falando. Você fala, tô com pródromos, ainda falta muito. Sabe, não fica criando expectativa nas pessoas. Não fala para as pessoas que você tá em trabalho de parto. Porque isso gera uma ansiedade enorme. Porque já tá todo mundo ali querendo que aquele bebê nasça. Já tá todo mundo ali achando que vai acontecer uma tragédia. Então, uma dica é não compartilhar que você está em trabalho de parto com ninguém. A não ser que seja uma pessoa de confiança que entenda sobre trabalho de parto. Que entenda sobre parto. Que esteja dentro desse mundo de parto. Se não for essa pessoa, não fala. Fala só quando tiver avançado. Quando tiver avançado ou quando tiver próximo a ir para o hospital. Porque senão pode acontecer o quê? Desse trabalho de parto parar, porque é natural, né? A gente não sabe quantos dias vai demorar, porque o trabalho de parto pode demorar dias. E essa pessoa vai ficar no seu pé, vai ficar achando que tá alguma coisa errada. E pode ser mãe, pode ser vó. Então, no meu trabalho de parto, eu não falei pra ninguém que eu tava em trabalho de parto. Eu só falei que eu tava com umas contraçõezinhas ali normal, que ia demorar muito ainda. Então, eu não falei pra ninguém. Eu não queria deixar ninguém ansioso. Só falei quando nasceu. E foi a melhor decisão que eu tomei. Porque as pessoas não sabem sobre parto. E elas têm muito medo, porque elas não entendem as coisas. Então, por isso que a gente tem que ter sabedoria. E a gente não tem que falar para as pessoas, porque senão isso pode prejudicar o nosso trabalho de parto, tá?
Só se for ali uma pessoa que entenda sobre o parto, que esteja se preparando junto com você para o parto. E mesmo que essa pessoa às vezes vá te acompanhar, se ela não entende sobre parto, viva ali o seu momento com calma, com tranquilidade, tá? Então, na fase latente, as contrações elas podem durar ali de 10 a 15 minutos, com duração de 30 a 45 segundos. Mas cada mulher é única, cada mulher vai viver de uma forma. Mas, de modo geral, esse aqui é o que a literatura diz. Mas eles consideram assim, muitas vezes a literatura considera que um trabalho de parto dura 12 horas, um trabalho de parto normal, com todas essas fases. Então, às vezes o trabalho de parto da pessoa dura 3 dias e ela acha aquilo uma loucura. Eu fiquei 3 dias em trabalho de parto, meu Deus, foi muito cansativo. Mas é que ela estava focando naquele número, sendo que é absolutamente normal passar esses dias em trabalho de parto natural. A gente não deveria se espantar com isso, porque é algo normal e natural, entendeu? E aí nessa fase, o que a mulher pode estar sentindo? Eu tô aqui com o meu livrinho. Ó, as contrações não são um problema para ela. Ela pode sentir dores lombares, ela pode estar com o intestino solto e ela pode ter uma perda discreta de sangue ou a formação aumentada do muco, que é o que eles chamam de tampão mucoso. Então nessa hora a mulher pode visualizar o tampão mucoso, que é como se fosse uma gelatina, assim, uma gosminha com riscos de sangue, que é o que protege o colo do útero das bactérias. Então, se tiver mais clarinho esse tampão, pode ser que ainda demore o trabalho de parto. Agora, se tiver com mais sangue, pode ser que esteja aí chegando, que a hora tá chegando, porque significa que aquele colo do útero já tá se preparando e liberou ali o tampão mucoso. E aí, pode sair também um pouco de sangue no papel higiênico, é normal, uma discreta perda de sangue. Agora, se for uma perda de sangue intensa, aí sim precisa buscar ajuda médica, porque não é normal. Agora, se for um pouquinho, não tem problema. Aí, nessa hora, a mulher pode ficar ansiosa, mas não é ainda a hora de ir pra maternidade. E o casal preparado, eles vão entrar em contato com as pessoas que estão ali apoiando o parto, vão entrar em contato com a sua doula e vão estar tranquilos. Que eles vão saber, é normal, o que eu tô sentindo aqui é normal, tá tudo bem. Enquanto a mãe tá bem, o bebê tá bem, ainda não é hora de ir pro hospital, tá tudo beleza. Não preciso me preocupar, é vida normal que segue, tá? Então a fase latente é isso. Então aí, nessa fase, normalmente vai até 6 centímetros, 5 centímetros, tá? Deixa eu ver aqui, é importante lembrar que poucas mulheres apresentam um padrão ritmado de 1 centímetro, parou 1 centímetro. Tá, então uma coisa interessante aqui, pode haver dilatação nessa fase, como também pode não haver dilatação nenhuma nessa fase do latente. Porque às vezes, na literatura, eles acham que você vai ganhar 1 centímetro de dilatação por hora. Mas cada mulher é única. Então pode ser que pule ali, tipo, 5 centímetros de uma hora para outra, 4 centímetros de uma hora para outra. Não tem como prever isso. Então por isso que não é bom ficar fazendo dilatação toda hora. E muito menos ir para o hospital nessa fase que tá com pouca dilatação. Porque senão eles vão entrar com intervenção. Eles vão entrar com ocitocina, que pode prejudicar o parto. Eles vão entrar com comprimido para indução do parto, que pode prejudicar o parto. Então, qual que é a função da gestante nessa hora? É negar essas intervenções que são protocolo. O que é uma intervenção protocolo? Que elas são feitas para todo mundo. E não significa que ela seja necessária, tá? Então, é uma intervenção protocolo e você tem o direito de negar essa intervenção. Não é porque é alguém de jaleco branco que tá falando para você fazer que você tem que fazer. Não é porque alguém tá falando ali que, aceita, mãezinha. Aceita essa ocitocina aqui porque vai te ajudar. Aceita, mãezinha, episiotomia, porque senão você vai sofrer. Sabe, isso tudo é bobagem, mentira. Não caiam nisso na hora do trabalho de parto. A gente tem que estar afiada para conseguir negar essas coisas que podem prejudicar o trabalho de parto, tá? Em alguns casos pode sim prejudicar o bebê que não vai nascer bem. Então a gente tem que se atentar a isso, que é respeitar o processo fisiológico do trabalho de parto. É muito importante respeitar o processo fisiológico do trabalho de parto, tá? E aí, nessa parte, na fase latente também as contrações podem ficar mais intensas no período da noite. Então, por causa dessa questão da ocitocina que é mais liberada.
Então, é importantíssimo a mulher dormir, nessa fase precisa dormir, precisa comer, não pode ficar sem comer, precisa se esforçar para comer, porque senão depois ela pode ficar fraca, precisa tomar muita água, porque a falta de água pode causar um negócio que é, deixa eu ver se eu lembro o nome, é taxistolia, alguma coisa assim, que são as contrações, ó, que elas já começam muito intensas. Desde o começo da fase latente, as contrações estão como se fosse da fase ativa. Isso pode enganar, você pode enganar, mas é porque é falta de hidratação. Então, é muito importante que a gestante que comece o trabalho de parto de uma hora para outra, com contrações muito, muito intensas, e assim, uma atrás da outra, ela precisa tomar muita água, muita água, para poder reverter esse quadro que não é o normal. Não é normal que o trabalho de parto comece assim, com uma contração atrás da outra. Isso pode cansar e levar a gestante ao esgotamento. Então, por isso que quando acontece esse cenário de taxistolia, eu acho que é essa palavra, precisa beber muita água e precisa respirar também para mandar bastante oxigênio pro bebê. Respirar pelo nariz e soltar pela boca, ó. Porque quando você faz essa respiração, você vai colocar a mão aqui no seu tórax, na sua barriga. Ó, o que tem que subir, o seu tórax não tem que subir, ele tem que ficar parado. O que tem que subir é o seu abdômen, quando você faz a respiração certa, ó. Peraí, eu respirei errado aqui, vamos lá. Então, a minha barriga tá subindo e descendo, tem que ser assim, pra poder mandar todo o oxigênio necessário pro bebê. Então, nessa hora, a mulher não precisa, assim, da presença da doula nessa hora. Por quê? Porque se essa mulher está preparada, ela vai entender que é vida normal que segue. Mas ela vai ter que entrar em contato com a doula, vai comunicar. Ah, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, é normal, entendeu? E aí, depois dessa querida fase... Ah, e tem algumas sugestões de coisas pra fazer aqui, né? Ó, tomar banho de morno pra frio por no mínimo 40 minutos nessa fase latente, porque esse banho frio descarta a possibilidade de ser um falso trabalho de parto, dos pródromos. Isso acalma as contrações, então não pode tomar banho quente, gente. Fazer caminhadas, que pode ajudar, mas isso aqui é um pouco... como eu falei, eu não recomendo muito fazer caminhada nessa fase, porque a gestante vai ficar super cansada. Terminar de arrumar as malas para o hospital, legal. Escrever uma carta de amor para o bebê. Sentar no quartinho do bebê ou dela e relaxar, ficar tranquila. Ouvir cânticos gregorianos ou música clássica. Para isso ajudar nessa questão da tranquilidade e da calma. Ouvir essas músicas que você gosta, você pode preparar uma playlist para ouvir durante o trabalho de parto, você medita a paixão de Jesus, você escuta músicas que você gosta, tipo Alceu Valença, tu vens, e também tá em oração nesse momento, tá sempre em oração com o esposo. Nesse momento não é tão importante que se você sentir, o esposo pode ficar com você, se você achar que vai ali engrenar. Agora, se tiver ainda muito espaçado, muito tranquilo, eu acho que não tem muita necessidade caso esteja sozinha, o esposo pode trabalhar, porque a gente entende que ainda vai demorar um pouquinho esse trabalho de parto, tá? Então, tem isso, mas aí você tem que prestar atenção em como você está se sentindo. Se você precisa de apoio, se você acha que consegue ficar bem sozinha, ou se não, você acha que precisa de apoio. É interessante ter alguém próximo para ajudar caso precise, tá? Aí depois vem a terceira fase, que é a fase ativa. Que é essa fase ativa, que é a hora ali que é importante, a fase ativa avançada, ir para o hospital, né? Que as contrações estão bastante frequentes, estão ali de cada 3 a 5 minutos, passa 3 minutos, vem uma contração. Passa 5 minutos, vem outra contração. E ela pode durar ali até 1 minuto. Mas uma coisa, um detalhe, não é bom ficar contando contração na fase latente, gente, porque isso causa ansiedade, isso prejudica o trabalho de parto. Então não é bom ficar contando muita contração, ficar cronometrando. É interessante fazer isso, mas aqui na fase ativa, mais pro final, porque no início do trabalho de parto não é bom ficar contando, não é bom ficar
querendo ter controle. Porque assim, o trabalho de parto envolve perder o controle. Você não pode querer controlar o trabalho de parto, porque é uma coisa instintiva, é uma coisa dos hormônios que o cérebro libera. Então você tem que estar muito confiante, você tem que acreditar, você tem que deixar esses hormônios serem liberados, tá? Não ficar pensando coisa, sabe? Você tem que fazer coisas boas, coisas que te façam feliz nesse momento, tá? Então, é nesse momento que o trabalho de parto fica realmente intenso, as contrações estão mais próximas, e nesse momento a mulher, ela fica mais introspectiva, ela já não ri, ela já não brinca, ela quer ficar quietinha, é interessante que tenha pouca luz, fecha as janelas, fica no escuro, porque tudo isso ajuda os hormônios a trabalharem, porque o trabalho de parto é uma coisa instintiva, assim, é uma coisa fisiológica. Então, como a gente não pode bloquear o nosso sentido fisiológico. Igual, na hora de fazer o número 2, quem consegue fazer o número 2 com a porta aberta? Quem consegue fazer o número 2, às vezes, na casa dos outros? Imagina, trava tudo. Então, o trabalho de parto é a mesma coisa. Trava tudo se você não estiver tranquila e segura. Trava tudo. Porque é fisiológico, é uma coisa natural do ser humano. Então, por isso que precisamos estar super tranquilas, tá? E buscando aí ficar no escuro, respirar, se alimentar, beber água. E nesse momento a doula pode fazer uma grande diferença, passando esse apoio, essa tranquilidade que vai ficar tudo bem, que tá tudo bem, que o bebê tá mexendo, que a mãe tá bem, que o bebê está bem. E aí, aos poucos, né, analisando ali se está realmente na fase ativa, ir para o hospital. Então, o que a gestante pode estar sentindo nessa hora? Contrações mais próximas e que requerem mais atenção da gestante. A gestante precisa se interiorizar naquela contração dela, entender que ela vai, que cada contração é uma a menos, né? Que ela vai passar. Necessidade de apoio, ondas de calor que são provocadas pela ocitocina, concentração nas contrações e menos interesse em comer ou beber água. Ela pode perder a fome, ela pode ficar enjoada, nesse momento pode ter vômito, que é normal, que a gestante fique enjoada. Então precisa ali buscar ficar calma e respirar. Esse é o segredo, tá? Então tá. E nessa fase a gestante tem que ficar em silêncio. Quanto menos perguntas se fazem para ela, quanto menos busca que ela reflita as coisas, é melhor. Porque ela precisa estar tranquila em silêncio, precisa estar num ambiente silencioso, sem muita brincadeira, sem muito não sei o que, nessa fase ativa. Para ela poder realmente deixar ali os hormônios trabalharem. É sempre bom um carinho, palavras de apoio, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Pode ser muito cansativo essa fase, dependendo da fase latente. Por isso que eu acho que precisa guardar todas as energias, sabe? A mulher pode gostar de receber uma massagem ou não, ela pode não gostar de receber a massagem. Aí, como lidar com essa fase? A gestante pode mudar de posição, ela pode caminhar, ela pode tomar um banho quente. Nessa fase é a hora do banho quente. Ela pode fazer flexões pélvicas, ela pode dançar, assim, rebolar, isso ficar na bola de pilates, rebolando, isso ajuda o bebê a se encaixar bem, tá? Então é muito importante. É muito importante entender que o que é normal e não. Nessa fase tem também a vocalização, que é a gestante fazer Essa vocalização, ela ajuda na pelve. Ela ajuda na pelve, né? Ela ajuda ali, quando a gente abre a boca, automaticamente a nossa pelve abre. Então, isso ajuda no nascimento do bebê. Então, aí vem a contração, você vai respirar pelo nariz. Quando você soltar pela boca, provavelmente você vai vocalizar. Você vai vocalizar. Porque não é um sofrimento, você não vai gritar, tipo, quando a gente vê no hospital, aquelas mulheres gritando de dor. Não é isso. O trabalho de parto não é isso, não é. Aquilo ali é efeito das drogas sintéticas que foram colocadas na mulher. Amor, pega ela no colo.
Isso é efeito das drogas sintéticas que foram colocadas na mulher, sem necessidade. Porque o trabalho de parto não é para ser assim, um desespero, uma agonia, não é, tá bom? Então, nessa fase é importante estar se sentindo protegida. O Michel Oden diz que o trabalho de parto exige proteção. É preciso se sentir protegida. Então, depois, gente, para finalizar essa fase de transição, o esposo pode fazer massagens, que a doula ensina para o esposo as massagens para ele fazer, ou a doula pode fazer, a gestante pode querer ser abraçada. Então, tudo isso vai acontecendo assim de forma muito natural. E aí depois vem a fase de transição, que pode ser a fase mais difícil, mas é a mais curta do trabalho de parto. Normalmente, essa fase é considerada a hora da covardia. O que é a hora da covardia? Que a gestante, ela pensa em desistir. Que ela fala, por que eu fui me meter nesse negócio aqui? Por que eu fui me meter nesse negócio? É nessa hora que muitas gestantes pedem a cesárea. Que elas acham que elas não vão conseguir, porque dá um desespero. E assim como Jesus na cruz, que diz, Senhor, por que me abandonastes? Nessa hora a gestante pode sentir isso, ela pode se sentir abandonada, sozinha. Então essa é a hora, se você é cristão, de lembrar da paixão de Jesus, de pensar de lembrar do seu grande sacrifício por nós na cruz, porque ali vai ser o momento da sua dor, né? Mas depois vai vir a glória. Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar que vai sim conseguir suportar, que vai dar tudo certo. Que mesmo nessa hora de desespero, nessa hora que pode ser uma dor muito grande, ou não, tem mulheres que não sentem tanta dor, mas é um momento ali que pode ser considerada a hora da covardia, a hora do... essa hora da fase de transição, que depois é pro expulsivo, né? E aí, a dilatação pode durar de 90 a 120 segundos, então uma dilatação é uma contração mais longa, por isso que a dor é maior. Então, nessa hora, nossa, eu me perdi, deixa eu ver, é transição. 30 minutos a 2 horas, geralmente essa fase dura de 30... Então, essa fase pode durar 30 minutos a 2 horas, e pode ter essa parte do desespero, essa parte, eu não lembrava que ela podia durar esse tempo, então de 30 minutos a 2 horas, mas eu acredito que dure menos, assim, não é tanto. Mas é um momento ali que as contrações são mais intensas e que a gestante pode te pedir para desistir. Por isso que é importante se preparar para não desistir, se preparar para ter coragem de ir até o fim. E porque vai ter fim, cada contração é uma menos. A onda vem, mas ela passa. Aí vem a onda, aí nessa fase é como se visse uma onda atrás da outra, que pode te sufocar. Mas nessa hora é a hora de buscar as forças e buscar o apoio do esposo ali. O esposo precisa falar que você vai conseguir. Se o esposo não tem muita noção, você explica, amor, você precisa me ajudar, você precisa falar que eu vou conseguir, que eu vou ser forte. Essa hora eles também chamam de partolândia, que é a hora que a gestante, ela tá assim, fora de si. Ela tá ali naquele ciclo que ela tá fora de si, mas tem uma forma de não perder o controle. É como se você estivesse num mar furioso. E você pode ficar firme no seu barquinho e não perder o controle. E é nesse momento que a doula e que o apoio faz muita diferença. Porque é nesse momento que você vai passar, né, pela tempestade e depois vai vir a calmaria. Porque depois que acaba a fase de transição, vem um sono, vem uma calma. Então a gestante, ela fica com sono, ela quer dormir. Então é muito normal a gestante querer dormir no trabalho de parto, nessa fase aí. Nessa fase, quando acaba a fase de transição, vai para a fase... quando acaba a fase de transição e depois vai para o expulsivo. O corpo é tão sábio que nessa hora vem o sono, que a gestante, ela quer dormir. E aí... infelizmente, alguns hospitais eles ficam interferindo muito, não deixam a gestante em paz, isso prejudica. Então é importante que nessa hora a gestante descanse. Se você quer dormir, você precisa dormir, tá? Você precisa dormir, não importa. Você precisa ouvir o seu corpo e respeitar o que tá acontecendo ali. E aí a gestante quer dormir, aí ela tira um cochilo, ali que aquela dor cessa. E por que a dor acaba? Porque a gestante chegou nos 10 centímetros de dilatação. Quando ela chega nos 10 centímetros de dilatação, a dor acaba. É muito legal isso, que a dor
cessa. Aí o que pode acontecer? O que a gestante pode estar sentindo? Contrações mais longas e mais intensas, necessidade de apoio, ondas de calor, eliminação de gases, tremores, pressão no solo pélvico conforme o bebê vai descendo, pode ser nesse momento que a bolsa rompa, ela pode estar com mais desinibição e também não ter mais vontade de comer, isso pode acontecer, tá? Então, nessa fase, a gestante pode mudar frequentemente de posição, lidar com uma contração de cada vez. Você pensa que aquela contração vai vir. Respirar na hora da contração é muito importante. Você vai respirar, você vai tomar banho, fazer exercício pélvico, se concentrar no relaxamento. Mas tudo isso vai acontecendo muito naturalmente essas coisas vão acontecendo. E você precisa ficar focada no objetivo que é o nascimento do seu bebê. Você não pode se esquecer disso. Você não pode se esquecer porque você está vivendo tudo aquilo. É pelo seu bebê, pelo nascimento do seu bebê. Então é nessa hora que você tem que lembrar isso, para você ter forças de até o fim. Aí nessa hora pode dar um calor assim enorme. Então nessa hora você pode ter uma compressa fria, você pode ter alguma coisa para você ficar abanando. Nessa hora da fase de transição, você pode ter uma compressa para você ficar abanando, você pode se manter em uma oração silenciosa. E é muito importante que a gestante beba água nessa fase, que ela vá ao banheiro também e se movimentar, porque o movimento nessa fase de transição vai ajudando o bebê a se encaixar ali direitinho, tá? Mas se a gestante também quiser dormir, eu não vejo problema nenhum, tem que ouvir o que o seu corpo pede. O corpo fala, principalmente na hora do trabalho de parto. E aí, depois que acaba essa fase de transição, que é esse desafio, né, essa angústia pela cruz, vem o expulsivo, que começam os puxos. Assim, expulsivo, gente, não é fazer força quando mandam você fazer força. Nunca faça força se mandarem você fazer força no hospital. Faz força de cocô, mamãe. Mãezinha, faz força de cocô, tá nascendo. Vai, você não tá fazendo força direito. Faz força de cocô, isso é péssimo, ficar fazendo força quando mandam. Isso é uma manobra muito ruim, porque assim, prejudica ali a descida do bebê, porque a gestante ela pode chegar em 10 centímetros e o bebê ainda estar alto, então ele vai descendo, ele ainda vai descer para poder nascer. A dilatação é o que menos importa no trabalho de parto, porque tem várias outras coisas acontecendo, que é o bebê descendo, que é a posição da cabeça do bebê, que é como que ele tá, se ele tá em qual grau, então a dilatação é o de menos. Então pode acontecer de você estar com 10 centímetros e ainda demorar horas para o bebê nascer, e é absolutamente normal, tá bom? Então nessa hora as contrações elas são mais suportáveis, elas não são igual na fase de transição, aquele desespero. A mulher ela tem necessidade de fazer força, é natural, é muito ruim fazer força voluntária. O que é isso? É força por conta própria. Isso é horrível, não faça, porque isso pode prejudicar o bebê, pode causar um hematoma na cabecinha dele. Então não é bom fazer força voluntária. As forças precisam ser involuntárias. Você não controla o que você está fazendo. O próprio corpo faz os puxos. É incontrolável. É igual quando você tá muito apertado, muito apertado, que você não tem como segurar. Isso é os puxos. E aí os puxos vêm, aquela vontade incontrolável de fazer força que vem lá de dentro. Nessa hora é muito importante respirar para enviar oxigênio pro bebê. É muito importante ter alguém que te lembre de respirar, tá? E nessa fase, as energias da mulher se renovam. Após ela ter dormido um pouquinho ali, as energias se renovam, dormida ou não, né? Então, nessa hora é importante lembrar de relaxar, procurar a posição mais confortável. Lembrando que a posição ginecológica, aquela litotômica, é a pior que existe para o bebê nascer. Não é bom aquela posição. Uma posição boa é lateralizada, você deitada com as pernas para cima. Ou então de 4 apoios, né? De 4. Isso ajuda muito. Ou então de cócoras, isso também ajuda a saída do bebê, tá? Mas a posição de 4, assim, a posição ginecológica é a pior que existe, tá? Amor! Meu esposo ali falando com a Dulce. Aí vamos lá continuar.
Então, nesse momento é muito importante que haja encorajamento e elogio, que a gestante entenda que ela vai conseguir, que tá sendo ótimo, que tá sendo perfeito, que ela vai dar tudo certo. É muito importante que tenha encorajamento nessa hora. Então, é muito importante preparar a pessoa que estará com você no seu trabalho de parto a te encorajar. E a doula também é encorajar, né, a gestante. Então, se o seu esposo vai ficar com você, fala, amor, você precisa me dar força, amor. Você precisa me dar apoio, você precisa acreditar que eu vou conseguir. Você precisa falar, não, amor, você vai conseguir, você vai conseguir. A gente precisa ter esse apoio, tá? Então, aí depois vem o puxo, que é um desejo incontrolável de fazer força. Quero total consideração se ela tiver que esperar. Então, às vezes, nem sempre ela já está com toda a dilatação, né? Às vezes a mulher pode ter vontade de fazer força só em algumas contrações e em outras não. E é totalmente normal. Não caia naquela história, a contração passou e a enfermeira continua mandando você fazer força. Você ignora. Você pede para ela ficar quieta, tá? Nessa hora, você tem que falar, pedir para ela calar a boca. Ou pedir pro seu esposo, falar, por gentileza, vocês podem fazer silêncio? Por gentileza, vocês podem fazer silêncio agora? Minha esposa tá tentando se concentrar, né? Com muita educação. Aí a gente tenta, né? Vocês precisam estudar. Pra chegar lá na hora, você falar, não, eu sei o que eu tô fazendo. E você mostrar para aqueles profissionais que vocês não são burros. Que vocês estudaram. Que vocês sabem que a manobra de Christeler, onde o médico ou a enfermeira sobe na barriga da gestante e a faz assim, ó, pro bebê descer, isso é um crime, isso é proibido. Que vocês sabem que episiotomia não precisa, que é uma violência obstétrica. Que não precisa de ter episiotomia, cortar ali o períneo da mulher pro bebê nascer. Não precisa. E vocês sabem que não precisa a mulher ficar na posição ginecológica, que não precisa de ocitocina pro bebê nascer. Que aí a enfermeira pode vir, mamãezinha, sem ocitocina o bebê não nasce. Faz força direito, senão o bebê não nasce. Faz força direito, senão o bebê nasce, tá fazendo errado. Ou então a pessoa vem falar, deita, senão o bebê não nasce. Eles adoram falar isso. Ou então, respira assim, faz respiração de cachorrinho, senão o bebê não nasce. Gente, isso tudo é balela, é mentira. Muito cuidado, porque o que mais tem nesse país são profissionais ruins. Muito cuidado. Você tem que pedir a Deus, para Deus te preparar uma boa equipe. Tem que pedir ao anjo da guarda, para ele falar com as pessoas, para ele falar com o anjo da guarda das outras pessoas, para ver se essa pessoa se converte, gente. Para parar de fazer mal aos outros. Então a gente tem que ser inteligente e se armar de informação para chegar na hora do parto, a gente não sofrer coisas desnecessárias. Não sofrer coisas desnecessárias, tá? E também nesse momento, pode existir talvez uma coisa que é a ausência de reflexo quando a mulher está numa posição desfavorável, né? Então, nessa hora, a expulsão dirigida talvez seria útil, mas é um caso particular que não se aplica a todas as gestantes. É um caso particular que provavelmente fruto de uma anestesia. Então, negar a anestesia. E quando que a maioria das mulheres pede anestesia? Naquela hora lá da fase de transição, aquela hora da covardia. Mas a gente não precisa de anestesia, porque o seu próprio corpo envia as beta-endorfinas, que são elas aliviam a dor na hora da contração. Essas beta-endorfinas, tá? Elas aliviam a dor. E vai passar. E depois que acabar, você vai falar, ufa. Depois que acaba, gente, você não sente mais nada. Você não sente absolutamente nada, tá? Acaba. É aquilo que diz na palavra, né? Que após o parto, a mulher sorri por ter nascido um filho homem e ela não lembra mais de nada. Porque o parto foi feito assim, gente, pra gente não lembrar quando ele acaba. Não, a natureza é perfeita, a gente não precisa lembrar que doeu. Porque a natureza quer o quê? Multiplicar. Então, se eu lembro daquela dor, como que eu vou ter outro filho? Não vou querer, né? Mas assim, hoje em dia, com todas essas intervenções que eles inventaram para os partos, a mulher, ela sofre após o parto. Mas ela não deveria. Após o parto não deveria haver dor. Apenas ali a recuperação, mas não dor. Não angústia, não lágrimas. Não. Após o parto precisa haver alegria. Esse é o parto que Deus pensou. Após o parto precisa haver alegria, tá? E aí, aí depois nessa fase a mulher ela pode vocalizar mais, né? Na hora dos expulsivos ali.
Muito importante ficar tranquila, relaxada, para não haver uma tensão muscular. Então, é nessa fase que o bebê tá descendo e que a mãe tá fazendo força, mudar de posição pode ajudar também. E aí a doula ali, ela pode orientar, talvez mudar de posição, se não tá ali numa posição muito favorável, ou a mulher ali, ela fica na posição que for melhor pra ela. E aí, por último, gente, o que acontece é a saída da placenta. A placenta, isso chama dequitação da placenta. A placenta, ela fica colada, né, no colo, lá na mãe, e é onde vem os nutrientes pro bebê, que passam pelo cordão umbilical. Então, a placenta, ela fica ligada no cordão umbilical. Aí, quando nasce a placenta, o bebê, em alguns hospitais, eles já tiraram, né, já cortaram o cordão, quando sai a placenta, e já colocaram o bebê no colo da mãe, e aí sai a placenta. E a placenta é como se fosse mais outro nascimento, porque vai vir as contrações e vai sair a placenta. Nessa hora é importante a mulher relaxar, talvez ela vá sentir vontade de fazer força, e aí vai nascer a placenta, vai dequitar a placenta. É muito ruim quando eles puxam a placenta, isso é perigosíssimo. Precisamos, o marido precisa negar essa intervenção, falar, não quero que puxe a placenta da minha esposa. Isso precisa estar no plano de parto, eu não quero que puxe a minha placenta. O que eles podem fazer, eles dão uma injeção de ocitocina na mulher para ajudar essa saída, e eles analisam ali o sangramento, se não tá tendo uma hemorragia nem nada. E aí depois a placenta sai. Pode durar ali de 20 minutos a, sei lá, 8 horas. E dizem que a placenta está relacionada com o relacionamento com a mãe. Então é muito importante perdoar a mãe, relacionamento com a mãe, para que não tenha problemas com a saída da placenta. Eles dizem isso, né? Não sei. Então, atenção a isso, a não deixar que puxe a placenta e a entender ali que vai sair a placenta, não precisa ficar desesperado. É importante prevenir anemia para que não tenha um sangramento muito grande no trabalho de parto e não aceitar intervenções, porque as intervenções fazem com que tenha sangramento intenso no trabalho de parto, que não é natural para o corpo. Então, esse foi a nossa live de hoje, gente. Esse é um encontro de educação perinatal que é feito com a gestante. As fases do trabalho de parto. É imprescindível que a gestante tenha essas fases do trabalho de parto na ponta da língua. É importantíssimo a gestante saber na ponta da língua tudo isso que eu falei aqui, porque num cenário como o do Brasil, a gente tem que entender as coisas, a gente não pode ser ignorante para não ser enganado e para preservar a nossa vida e a vida do nosso bebê, tá? Então, por isso que eu tô aqui compartilhando essas informações com vocês de forma gratuita, para que mais pessoas entendam as fases do trabalho de parto, não sejam enganadas e possam viver realmente um parto feliz e sorrir após o parto, não chorar. Porque após o parto foi feito para sorrir, não para chorar, tá? Com seu bebê nos braços para sorrir. Então, a gente tá lá no link da minha bio, tem um mini curso gratuito de preparação para o parto. É só você se inscrever para você sempre estar recebendo as nossas atualizações. E lá você vai ter acesso àquele curso gratuito. Hoje tem as fases do trabalho de parto, preparação para o parto, papel da doula, educação perinatal, o que é isso, o que é doulagem, o que é educação perinatal, eu não sei nada disso. É um mundo novo para mim. Então vai lá que ali tem uma introdução a esses assuntos, sobre essa questão da confiança no parto, de buscar as virtudes no parto, de entender a vontade de Deus para o parto da mulher, de entender a vontade de Deus para a mulher e de se preparar para o parto, para o nascimento do seu bebê e para o pós-parto também. E para a gestação também. Então vai lá, pessoal. Um grande beijo. Deixe seu coraçãozinho aqui no vídeo e deixe um comentário, um coraçãozinho também, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.